Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é uma característica do papel, a opacidade. Então, por que alguns papéis são mais transparentes que outros? Que problemas que essa característica pode causar nos produtos? E também como é que ela pode ser explorada na produção gráfica? É isso que nós vamos ver hoje. Opacidade é o inverso da transparência, ou seja, é a capacidade que o material tem de impedir que a luz passe através dele. Em geral, nós consideramos que os papéis revestidos são mais opacos que os não revestidos e que os que têm gramatura maior são menos transparentes do que os que têm gramatura menor. Mas há inúmeras variáveis no processo de fabricação do papel que determinam qual será o coeficiente de transparência ou de opacidade que ele terá. Revestido? Não revestido? Gramatura? Processo de fabricação? Quando nós estamos comparando diferentes tipos de papéis, nem sempre essas regras vão valer. A informação técnica sobre a transparência do material nem sempre vem nos catálogos, aliás, quase nunca vem. Para a gente saber se aquele papel tem a transparência ou a opacidade que a gente precisa para determinado produto, nós temos necessariamente que ter amostras do material para poder ali empiricamente testar se ele vai servir para aquele produto que a gente está criando. Se eu pego o mesmo papel em diferentes gramaturas, vale a regra. Quanto maior o peso, mais opacidade. E aqui, entre um couché fosco e um Munken, vale a regra. O revestido é mais opaco que o não revestido. E entre esses dois não revestidos, um Pollen 80 gramas e um Munken 90, mesmo sendo mais pesado, o Munken é mais transparente que o Pollen. Então, é sempre importante a gente ter as amostras em mãos. E por que esse é um fator importante na produção gráfica para se ter em conta? É porque geralmente nos produtos editoriais, comerciais, a gente imprime dos dois lados do papel. Então, quanto mais opacidade, menos interferência a gente tem do que está impresso na frente sobre o verso e vice-versa. E também, quando a gente está falando de produtos que têm várias páginas, essa transparência excessiva entre uma página e outra pode prejudicar a legibilidade. Às vezes, a transparência é uma qualidade, como no caso dos papéis vegetais, onde quanto mais transparência, mais interessante ele é, pelo uso que ele terá. As fibras de celulose naturalmente transparentes são refinadas de forma que todo o ar contido entre elas é extraído. Elas se tornam gelatinosas e se unem, formando uma pasta sem aditivos e branqueadores. Esse é o papel vegetal. Ele é produzido em várias gramaturas, em torno de 40 a 280 gramas por metro quadrado. Então é isso? Quando você coloca corantes nessa fabricação do papel vegetal, você obtém aqueles lindos coloridos translúcidos. Então nós vamos ver agora alguns exemplos onde essa característica, da transparência ou da opacidade foi usada com sucesso. E nessa identidade visual da loja Chopin foi usado um papel daquele tipo pergamenata, que ele, além de ser um pouco transparente, ele tem uma distribuição da massa irregular. Então foi usado esse recurso de imprimir no verso do envelope e aí pela frente a gente vê só uma sombra do que está impresso lá dentro. É bem interessante.
outros produtos também se usou esse pergaminata em gramaturas diferentes. Nesse, por exemplo, ele foi usado para esse envelope desse catálogo de produtos, com uma impressão a uma cor. Então a transparência do papel mais a impressão formam esse jogo bem interessante no produto. Já esse daqui tem uma gramatura um pouquinho maior e foi usado nesse convite. Esse convite então é feito desse papel, tipo pergaminata, com uma impressão de verniz pelo verso, e então na frente do envelope a gente vê o contorno do frasquinho do perfume, e depois o texto está impresso no acetato aqui dentro. E aqui 2 exemplos de produtos editoriais interessantes que usam a transparência do papel como elemento de projeto. Nesse primeiro aqui, que é o livro amarelo do Terminal, foi usado esse papel amarelinho, semelhante àquele papel dos tickets de ônibus. Então, nesse livro, a transparência cria um jogo de grafismos, de forma que, à medida que a gente vai virando as páginas, esses grafismos vão se formando pela sobreposição da informação que está no verso e na frente da página, e também pela sobreposição das próximas páginas à medida que você vai folheando o livro. Bem legal. E nesse aqui, que é o Zazie Metrô, se usou esse papel bem transparente, junto com aquela técnica da dobra francesa, e todas as informações de grafismos, as imagens estão todas impressas no verso do papel e os textos na frente. Então, durante todo o livro, a gente vê as imagens através do papel, como marcas d'água sob o texto. Agora vamos ver alguns exemplos do uso dos vegetais. É esse trabalho chamado Tietê, do artista Thiago Nogueira, onde todo o miolo foi impresso no papel vegetal. Então dá para ver que é possível imprimir sobre papel vegetal a 4 cores. Claro que o equipamento tem que ter um sistema de secagem, porque o vegetal não absorve a tinta, ela fica na superfície. Aliás, é por isso que a gente tem esse efeito de brilho aqui, né? Então o sistema de secagem da máquina tem que garantir que a tinta seque e não borre, né, na hora que está formando aquela pilha de material impresso lá na saída da máquina. E um outro que eu gosto muito também é esse livro A Grande Viagem da Senhorita Prudência, onde a protagonista vai, por meio da imaginação, percorrendo outros mundos até que ela mergulha na água do mar. Então a transparência da água do mar é dada no papel vegetal, no suporte que se usou para esse caderno. Aqui tem até uma faca também, né? Esse livro é muito bacana. Então aqui o uso do vegetal também impresso a 4 cores. Agora, quando nós vamos indicar o vegetal para um determinado produto, a gente tem que estar muito atento a alguns detalhes. Todas as sobreposições vão aparecer muito. Então, por exemplo, nesse envelope, a gente tem que se conformar com essa marcação muito evidente da aba de colagem. Então, o desenho dos produtos em vegetal tem que levar em conta que sempre as sobreposições vão denunciar essa transparência, definindo áreas mais opacas na leitura do próprio objeto, né? Olha que a gente consegue ver essa sobreposição aqui e essas laterais. E outra coisa importante é que o vegetal é um papel que troca muita umidade com o ambiente. Então, normalmente, ele acaba dando esse tipo de problema, essa ondulação. Então, aqui a gente vê como a umidade do ambiente
interfere na estabilidade desse papel. Então ele ficou todo ondulado. Bem, então por hoje é só. Fique ligado nos próximos episódios, onde a gente vai tratar de outras características do papel. Tchau, tchau!